E aí, galera, desse concurso, vamos começar nossos estudos novamente. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre identificação, tá? A gente vai falar sobre identificação médico-legal e sobre identificação judiciária. Vamos começar os nossos estudos. Vamos para a nossa aula? Então, no resumo da nossa aula, essa primeira parte, a gente vai estudar o conceito, né, alguns conceitos básicos e dizer e falar de alguns tipos de identificação, né? Então, como conceito básico, nós temos o conceito de identidade, de identificação e de reconhecimento. O que é identidade, né? Identidade é um conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa, a distinguindo de outra. Pode ser para a pessoa ou pode ser para a coisa, tá? Com relação às pessoas, os caracteres físicos, funcionais e psicológicos podem individuar essa pessoa. Eles podem ser natos, ou seja, nascer com elas. Pode ser adquirido ao longo do tempo, como uma cicatriz, uma tatuagem. Elas podem ser permanentes ou temporários e tem a característica de tornar essa pessoa diferente das demais e a identificando. A identidade ela pode ser objetiva, que é a identidade fundamentada nesses caracteres físicos, e a identidade subjetiva, que é fundamentada nos caracteres psíquicos, da ideia que a pessoa tem de si própria e na qual ela se coloca no mundo. E o que é identificação? Identificação é o processo pelo qual se determina as identidades, ou seja, se identifica, se verifica aqueles caracteres que são capazes de diferenciar uma pessoa, uma coisa das demais, tá? Então, a finalidade da identificação é levantar a identidade, os caracteres daquela pessoa, daquela coisa. Para Lacassagne, que é um doutrinador da medicina legal, ele diz que o cadáver é o testemunho mais importante de um crime. Então, a identificação desse cadáver é fundamental e é nele que a gente encontra ou pode encontrar alguns sinais que são passíveis da sua identificação. E o que é reconhecimento, né? Reconhecimento significa o ato de certificar-se, ou seja, você já conhecia algo e você vai certificar de que aquela coisa que lhe está sendo apresentado é aquele algo que você conhecia. Então, é uma coisa que você vai conhecer de novo, tá? Afirmar que você conhece aquela coisa ou aquele ato. Então, o reconhecimento é uma identificação empírica, né? E o que é que a gente caracteriza como um bom método de identificação, né? Ele tem que ser cientificamente válido, ele tem que ser confiável e ele tem que ser aplicado a qualquer circunstância do evento num tempo razoável, num período razoável de tempo. Então, dentre os médicos de identificação primário, nós temos a datiloscopia, a odontologia legal e a pesquisa de DNA, basta apenas um desses métodos de identificação que a gente tenha a certeza de que aquela pessoa é realmente a pessoa que está sendo procurada. Então, quais são os métodos secundários de identificação? Características físicas pessoais, você pode utilizar fotografias, o reconhecimento visual, a presença de tatuagem, informações médicas, como presença de cicatrizes, de fraturas, de variações anatômicas, a presença de vestes e pertences encontrados do corpo. Mas esses métodos, eles não são suficientes para identificar. Eles servem apenas como método de triagem para que se possa fazer a identificação, uma daqueles métodos de identificação primária. Nós temos que lembrar, gente, uma coisa extremamente importante, que a identificação se faz sempre por comparação, tá? Então, para eu poder identificar do ponto de vista datiloscópico uma pessoa, eu tenho que ter a impressão datiloscópica digital daquela pessoa, ou daquela possível pessoa, para eu fazer a comparação com a encontrada no cadáver. E quando a gente começa a estudar os métodos de identificação, vamos falar primeiro da identificação judiciária, que não é feita por peritos médicos, é feita por peritos criminais, né? Então, é de natureza policial, e a datiloscópica, e a identificação médico-legal, que é feito pelo médico, se pode ser a antropologia, que tem a parte da própria identificação médico-legal e da identificação odonto-legal, e o perfil genético. Esses são os três métodos primários, tá? Então, quando a gente vai fazer a identificação judiciária, você faz anotações das principais características dos criminosos. Isso era no passado. Então, você tinha a fotografia,
ordinária, que é a fotografia comum, e a sinaléptica, que é de frente e de perfil direito. Quais são as desvantagens dessa fotografia? Que ela sofre modificações de acordo com a idade, né? E tem muitas pessoas que se parecem. Então, apenas pelo registro fotográfico não é possível de se identificar. Retrato falado também é usado na investigação, mas não é um meio de prova, não serve como identificação primária. Mas ele direciona, é como se fosse uma triagem também para chegar naquela pessoa que possa ser a pessoa a ser procurada e dessa forma realizar o método primário de identificação. A antropométrica é o processo de Bertillon ou Bertillonage, que associava sinais particulares da pessoa, como cicatriz, cor dos olhos e algumas medidas de altura, de envergamento, de estatura, né? E a identificação humana, propriamente dito, que é o estudo das impressões digitais palmares e plantares, né? Então, para você caracterizar um método de identificação como um método bom, ele tem que respeitar 5 critérios. Ser a unicidade, ou seja, ele tem que ser único. Apenas aquela pessoa tem aquela característica. Ele tem que ser imutável, ou seja, ele não pode modificar com o decorrer do tempo, tá? Eles têm que estar perene, por exemplo, as impressões digitais. Elas aparecem no 3º mês de gestação e só desaparece com a putrefação. Então, eu posso dizer que a impressão digital é um método perene. Por quê? Porque ele está presente em toda a vida do indivíduo. Tem que ser prático de ser realizado. E tem que ter classificabilidade. Então, você tem que ter um método de classificação. Então, quando a gente foi estudar, a gente percebeu essa pessoa, né, esse alemão, Vucetink, ele percebeu e criou o método sistema datiloscópico, que ele é pautado no desenho digital do indivíduo. Por quê? Porque esse método ele tem as 5 características de um bom método de identificação. Tá? Então, através do desenho, você tem você coloca um revelador e você coloca, né, no papel a impressão digital do indivíduo, que é o seu desenho digital invertido, tá? E aí a gente tem elementos que são elementos fundamentais para que a gente consiga identificar uma impressão digital de outra. São 2, os principais, a presença de um delta e de um núcleo, tá? Eu vou falar mais adiante. E além desses elementos principais, tem elementos secundários, que são as ilhotas, a cortalha, a forquilha, o encerro e a bifurcação. Então, a presença de 12 pontos em comuns na impressão digital, junto com a presença desses 2 elementos, é possível dizer que aquela impressão digital encontrada é daquele cadáver que está ali, encontrada no cadáver, é daquela certidão ou daquela impressão digital colhida e trazida pela família, tá? E o que é o delta, né? É esse triângulo que se assemelha ao delta, né? Essa expressão formada pelas linhas marginares e a linha basilar. E o núcleo é esse círculozinho formado pelas linhas circulares da impressão digital. Então, através da presença do delta, você caracteriza a impressão digital em verticilo, presilha externa, presilha interna e arco. Para gravar, memorizar, vocês vão ver aqui, ó, daqui para baixo está escrita a palavra veia. E aí você numera de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Por que isso? Porque o polegar, ele é representado por uma letra do alfabeto. E os demais dedos é representado por um numeral, tá? Além disso, quando não tem desenho, né, tá defeituoso, você bota o X. E quando não tem o dedo, você bota o 0. Então, vamos estudar. Aqui é um núcleo. Você vê a presença de 2 deltas e um núcleo. Então, todas as vezes que tiver 2 deltas e um núcleo, é um vesticilo. Presilha externa, né? Você tem o delta à esquerda de quem está olhando. Então, isso é uma presilha externa. Presilha interna, você tem um delta à direita de quem está vendo. E o arco, você não acha nem núcleo, nem delta. Então, essas situações têm que ser memorizadas. E lembrar da regrinha. V e A. 1, 2, 3, 4, tá? Então, é a forma da gente gravar. Então, numerador, né, chamado de série.
Dedos da mão direita sempre começa pelo polegar, que é uma letra, e os demais dedos pelo números. E o denominador, que é uma secção, chama de secção, dedo da mão esquerda, e chamado na mesma sequência da mão direita. Então, aqui é a fórmula datiloscópica, tá? Além dessa identificação, você tem a fotografia, que serve também, ordinária, que pode ser a comum, e a sinaléptica, que você tem uma redução de 1/7 quando comparada à comum, que permite ter mais detalhes. Então, terminamos a nossa aula da parte da identificação judiciária e no próximo tópico vamos falar um pouquinho da identificação médico-legal. Até a próxima!